Olá pessoal, dando sequência ao conteúdo da disciplina de Introdução às Equações Diferenciais Ordinárias, vamos estudar agora as equações lineares de primeira ordem e o fator integrante. Antes de mais nada, uma equação linear, para ser resolvida, para encontrarmos o fator integrante e resolvermos, precisa estar escrita na forma padrão, forma essa que está especificada aqui. Por exemplo, y' menos 2yx igual a 3x menos 2 está na forma padrão. Y' vem sozinho, o y vem acompanhado de uma expressão, nesse caso menos 2 sobre x, igual a uma expressão de x, que no caso 3x menos 2. Então, para ser escrita na forma do padrão, na forma padrão, é necessário que a gente deixe o y' sozinho. E aí sim a gente vai resolver a nossa equação linear. Primeiro, antes de começar a resolução, é fundamental a gente encontrar o fator integrante. O fator integrante, como pode ser visto na aula que foi postada, na aula teórica que foi postada no Moodle, ele é dado pela fórmula μ de x igual a e elevado à integral de p de x dx, onde esse p de x é a expressão que acompanha o y. Então, por exemplo, neste caso, o p de x é o menos 2 sobre x. E aí a gente utiliza essa expressão para calcular o fator integrante. Depois vai ser utilizado para a resolução da equação linear. Então, o fator integrante é igual a e elevado à integral de p de x dx. Então vamos a um exemplo. Encontre o fator integrante da equação. Primeira coisa que a gente deve se preocupar é: a equação está escrita na sua forma padrão? Ou seja, y' está sozinho? Sim. Então, como a equação está na forma do padrão, a gente já pode determinar que o p de x é o valor que acompanha o y. Nesse caso, quem acompanha o y é o 3x ao quadrado. Então, esse é o nosso p de x. Usando a fórmula, como o fator integrante envolve a integral do p de x, então vamos calcular primeiro essa integral. Como o p de x é 3x ao quadrado, a integral de 3x ao quadrado é x ao cubo mais c. Só que o fator integrante, na verdade, quando a gente coloca esse c indica qualquer constante, e aí você, na verdade, está encontrando uma infinidade de fatores integrantes. Como a gente precisa de um fator integrante, então toda vez que a gente calcular essa integral de p de x dx, a gente vai fazer com que o c seja igual a zero, e aí seria o valor mais fácil de ser trabalhado. Então, para encontrar um fator integrante de uma equação, a gente vai calcular a integral do p de x e fazer com que a constante arbitrária seja igual a zero. Então, assim sendo, integral de 3x ao quadrado dx é x ao cubo mais c, porém com c igual a zero sobra x ao cubo. Fator integrante é o e elevado ao x ao cubo. Vamos a outro exemplo. Encontre o fator integrante da equação xy' mais 2y igual a 2x ao quadrado seno de x. Primeiro, essa equação não está escrita na forma padrão. Por quê? Porque o y' não está sozinho. Ele está acompanhado do x. Como a gente tem um x multiplicando, para que ele fique sozinho, vamos dividir toda a expressão por x. Então, para escrever na forma padrão, vamos dividir toda a expressão por x. Dividindo a primeira parte por x, sobra y'. Dividindo a segunda parte por x, sobra 2xy, dividindo a terceira parte por x, sobra 2x seno x. Agora sim ela está escrita na forma padrão, onde o p de x é o valor que acompanha o y. Então, o p de x é o 2 elevado a x, 2 sobre x. Como o p de x é 2 sobre x, para calcular o fator integrante, vamos calcular a integral dessa expressão. 2 sobre x, o 2 eu posso retirar da integral. Integral de 1 sobre x é ln de módulo de x. Lembrando que neste caso a gente não colocou mais c, porque a gente está fazendo c igual a zero, já que a gente está procurando um fator integrante qualquer. Então, não é que esqueceu de colocar o c,
é que nesse caso, encontrar o fator integrante, a gente está fazendo desse C o zero. 2 ln de x. Pela propriedade de logaritmo, esse 2 pode ser jogado aqui para cima, com potência de x. Propriedade de logaritmo. Módulo de x ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado. Então, resultado da integral é ln de x ao quadrado. Então, aí fica fácil encontrar o fator integrante, já que o fator integrante é o e elevado à integral de p de x que a gente acabou de fazer. Só que e elevado a ln é outra propriedade de logaritmo. O resultado é a expressão que está dentro do ln, nesse caso o x ao quadrado. Então o fator integrante é x ao quadrado. Então, para que encontremos o fator integrante, alguns passos são necessários. Primeiro passo é verificar se a equação está escrita na forma padrão. E essa equação, por exemplo, não estava escrita na forma padrão, então ela foi adequada à forma padrão. Então, o primeiro passo é esse, escrever a equação na forma padrão. Segundo passo, determinar quem é o p de x. O p de x é o valor que acompanha o y. E uma vez determinado, calcular sua integral. Então, a gente calcula a integral do p de x. E aí a gente encontrou o ln. Terceiro passo, fator integrante é o e elevado a esse resultado que a gente encontrou. E quando der para simplificar, a gente simplifica. E aí a gente encontra o fator integrante. Agora vamos resolver algumas equações lineares. E vamos ver que, na verdade, o fator integrante ele é de extrema importância dentro da resolução das equações lineares. Então, na verdade, aqui eu vou resolver alguns exemplos já usando os passos que foram explicados lá no material teórico. Então, resolva a equação diferencial dy dx mais 1 sobre xy igual a 1 sobre x cosseno de x. Essa equação pode ser reescrita dessa forma. Que dy dx é a mesma coisa que y'. Né? E essa é uma equação que ela está escrita na forma padrão. Por quê? Porque o y' está sozinho. A gente não tem nenhum valor acompanhando o y'. Então ela já é uma equação escrita na forma padrão. Como ela já é uma equação escrita na forma padrão, nós vamos para o segundo passo da resolução. Então, na resolução de equações lineares, o primeiro passo é escrever a equação na forma padrão. O segundo passo é encontrar o fator integrante. Então, quem é o valor que acompanha o y? É o 1 sobre x. Então, a gente vai calcular a integral do 1 sobre x. Integral do 1 sobre x é o ln de x. Assim, o fator integrante é o e elevado ao ln de x. Então, e elevado a ln de x, cancela o e com ln, sobra o x. Né? Então, esse é o fator integrante. Lembrar que e elevado a ln é propriedade de logaritmo. Sempre que isso acontece, o resultado é o que está aqui dentro do logaritmo. Então, o resultado é x. Então, esse é o fator integrante. Vamos ao terceiro passo. O terceiro passo é multiplicar toda a equação pelo fator integrante. O fator integrante que a gente acabou de descobrir que é o x. Então, nós vamos pegar o x e multiplicar por toda a equação. Então, esse é o terceiro passo. Então, x vezes y', x vezes 1 sobre xy, vai cancelar x com x, vai sobrar só o y. X vezes 1 sobre x vai cancelar x com x, vai sobrar só o cosseno de x. Todas as vezes que a gente multiplicar a equação com a qual a gente está trabalhando pelo fator integrante, a gente sempre vai poder reescrevê-la da seguinte forma. Do lado esquerdo da igualdade, sempre vai ser o y acompanhado do fator integrante, parênteses, derivado. O lado esquerdo da equação, ele sempre vai ser derivada dessa expressão. Então, atenção. Toda vez que a gente multiplicar a equação pelo fator integrante, do lado esquerdo a gente vai ter um parêntese. E dentro desse parênteses a gente vai ter o fator integrante vezes o y. Sempre derivado. Então, essa parte de cá não vai mudar. O que vai mudar é o valor do fator integrante. Nesse caso era x. Se fosse x ao quadrado, se fosse qualquer outro valor, a gente ia acrescentar aqui. Mas o lado esquerdo sempre vai ser a derivada do fator integrante vezes o y. Igual o que sobrou do lado direito. No nosso caso, cosseno de x.
Depois que a gente multiplicou a equação pelo fator integrante, ela está pronta para ser resolvida. E como que a gente resolve? É o quarto passo. A gente vai integrar os dois lados da equação. Integrar em relação a x. Integra esse lado em relação a x, integra esse lado em relação a x. Porém, nesse lado esquerdo, a gente tem a integral de uma derivada. Integral e derivada são funções inversas. É como você multiplicar e dividir por 2. É como você somar 3 e subtrair 3. Então, elas são operações que elas se cancelam. Então, do lado esquerdo da nossa igualdade, é como se a gente cancelasse a integral com a derivada. Então, o resultado vai dar o que está dentro do parênteses. Sempre x vezes y. Do lado direito da igualdade, a gente vai resolver a integral. Integral de cosseno de x, seno de x mais c. Aqui a gente tem que acrescentar o c, né? Não é encontrar o fator integrante. Lá, quando a gente está encontrando o fator integrante, a gente faz esse c igual a zero, mas não só lá naquele caso. Então, nesse caso, pega esse x que está multiplicando e vamos passar para cá dividindo, de tal forma que a gente consiga isolar o y. E aí a gente tem que y é igual a seno de x sobre x mais c sobre x, e esse é o resultado final. Então, só recordando aqui alguns passos para a resolução da equação linear. Primeiro passo, verificar se a equação está escrita na forma padrão. O y' está sozinho? Tá, então ela está na forma padrão. Segundo passo, encontrar o fator integrante. Então, determinar quem é o p de x, calcular a sua integral e fazer o e elevado a ele, né? Então, como a integral deu ln de x, o fator integrante é o e elevado a ele. Nesse caso, deu x. Terceiro passo, pegar esse fator integrante e multiplicar por toda a equação. Lembrando-se que o resultado vai ter, no lado esquerdo da igualdade, sempre o mesmo resultado. Derivada do fator integrante vezes y. E do lado direito o resultado que a gente encontrou. Quarto passo, integrar os dois lados. Lembrando que sempre a integral da derivada vai ser, vamos dizer, cancelada, e o resultado é o que tiver aqui dentro desse parênteses.